aprende rápido, erra rápido, corrige rápido, vai embora, que é o modelinho startup tradicional. Cara, ele é real, ele é muito, muito verdade pra todo mundo que eu acho que vem conversar sobre empreender, é do tipo, cara, não pensa gigante pra onde você quer chegar. Cara, o céu não é o limite, vai, o foguete já aprendeu a dar ré, vamos embora, vamos abrir essa cabeça. Mas, cara, acha um lugarzinho, testa ali, vai, pega o feedback, vamos o que acontecer, vai melhorando. E assim, cara, não existe produto perfeito, existe produto que tá bom e precisa ser melhorado. Então, cara, sempre dá pra melhorar, sempre dá pra gente chegar na próxima etapa. Então, não espera ficar bom pra começar. Espera ter o mínimo possível pra você começar a colher feedback. Até o pessoal da TI, eu aprendi com eles que foi o seguinte, cara, sempre vai dar bug. Ah, cara, sempre vai dar bug. A gente só não encontrou ainda, ou tipo assim, cara, ou vai dar daqui 2 semanas, mas vai dar bug. Então, assim, cara, você tem esse pensamento, você para do perfeccionismo da coisa e passa pro, cara, eu quero que isso melhore, bom. Então você só vai melhorar com feedback, você vai melhorar rodando. Então, às vezes, você tá achando que o seu market fit é pra um lado, cara, é pro outro. E ter, eu acho que essa resiliência do cara, tá bom, eu tenho isso daqui, eu não vou desistir sobre isso, mas, cara, isso daqui pode virar pra tudo quanto é lado de uma maneira tão diferente que, cara, qual que é a missão da empresa, cara? Não é salvar a vida? Então, cara, a gente vai salvar. Como? Cara, não sei. Mas a gente vai conseguir. Então, eu acho que, cara, esse feeling que, cara, empreender é legal pra caramba. É uma montanha. Ontem mesmo, cara, foi até engraçado que a gente falou, cara, ontem foi uma montanha russa, foi sair um resultado de Harvard que a gente tava concorrendo, foi isso, não sei o que, cara, foi conversar com o fundo, aí vai pra baixo de novo. Aí, cara, é o dia inteiro assim. É entender que faz parte do game, entender que não é rápido, é muito não, mas, cara, um sim muda tudo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Vibe Podcast, o podcast que o Vibe, Hub de inovação aqui da Unimed Vale do Taquari Rio Pardo, criou para conversar com pessoas relacionadas ao sistema de saúde, principalmente founders de startups da área da saúde. Esse movimento que a gente vê crescendo muito nos últimos anos, mas que tem uma série de desafios, né? Afinal, de empreender em saúde não é nada fácil. Estou aqui com o Will hoje, founder da AI Pathology, uma startup que inclusive já foi acelerada aqui pelo Vibe. Tem um trabalho muito legal na área de inteligência artificial e tem tudo para ter um baita papo, uma baita conversa hoje. Will, seja bem-vindo aí a mais um episódio do Vibe Podcast. Obrigado, Rafa, mais uma vez. Cara, é sempre uma honra estar perto e fazendo as coisas junto com a Vibe. A Vibe sempre foi uma casa muito boa pra gente. Você sabe que você é meu amigo pessoal e, cara, tenho um carinho gigantesco, porque a gente aprendeu muito com vocês. E, cara, pode sempre contar com a gente para tudo que vocês precisarem. Ah, que legal, que legal. E acho que hoje o pessoal que nos ouve, né, que nos escuta, nos assiste também, vai ter uma oportunidade muito boa de conhecer um pouco de trajetórias empreendedoras, né? Então, assim, acho que o Will tem uma história muito legal ali de como ele decide empreender e os passos que ele vai tomando, assim, um caminho meio não tão tradicional, assim, normalmente quem decide, vou começar a empreender, já tenho, né? Uma história relacionada a isso, mas também falar um pouco de inteligência artificial, né? Esse impacto que a gente está tendo dessas novas tecnologias para resolver problemas que até então, cara, ou a gente chegava tarde ou nem chegava, né? Então, tem algumas coisas que é legal que a IA também está nos ajudando muito nesse novo cenário. Will, para a gente começar o papo aqui, aquecer os motores, conta um pouco de quem tu é, né? Assim, para a gente poder, o pessoal que está nos assistindo, conhecer um pouco mais de ti, saber, poxa, quem é esse cara aí que decidiu criar uma startup baseada em inteligência artificial para encontrar uma solução que auxiliasse na detecção, né, precoce do câncer de pele, que vai explicar um pouquinho melhor para a gente aqui. Conta um pouco da tua história, assim, de onde tu veio, né, como isso tudo aconteceu até tu chegar aqui no dia de hoje. Boa. Cara, meu nome é William, eu tenho hoje 29 anos, eu sou do interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Limeira. Cara, vim de escola pública, nunca tive muitas oportunidades no sentido de nunca teve muito nesse sentido. Então, desde o começo, cara, fiz escola pública, fiz médico na escola pública,
E aí fiz técnico em administração de empresa, sempre gostei da parte administrativa. Eu falei, pô, acho que vou seguir essa área, eu tava pretendendo fazer economia. Aí, cara, meu pai começa a ficar doente e a gente não sabe o que estava acontecendo. Até a gente cair, não, a gente não tinha plano de saúde, a gente caiu no AMI, que é um ambulatório de especialidades médicas. E no AMI, uma dermato pergunta para ele, pô, tem alguma pinta, alguma lesão de pele, assim, que a gente possa dar uma olhada e tal, porque você passa por todas as especialidades? E ele falou, pô, tem. E aí, a partir da biópsia daquela pinta, a gente encontrou um adenocarcinoma, né? Que é ali já era uma metástase, então já estava super avançado, tinha 32 pontos no corpo todo. E dali começa o tratamento dele, e 2 anos depois ele vem a falecer. Mas mudou drasticamente toda a minha visão sobre o que eu queria fazer da vida e o que eu queria ter impacto realmente, né? Qual é o seu propósito. E desde então eu mudei da área administrativa para a área da saúde. Fui prestar medicina, não passei na época, e só dava cara para fazer pública, não dava para pensar numa particular. E aí eu vi na odontologia um jeito de ajudar as pessoas, assim, que no tratamento, o dentista entra como tratamento adjuvante, então ele ajuda principalmente a dar qualidade de vida para os pacientes. Eu falei, cara, pô, isso daí tem um puto impacto, eu quero fazer isso. E aí eu passo na faculdade pública, começo minha trajetória na Unicamp, lá de Piracicaba, que é exatamente lá de Limeira. Faço o curso, mas desde o começo me interesso pela parte de oncologia. Então, desde o primeiro semestre, mais ou menos, eu estudo biologia molecular. E aí, cara, eu vou fazendo uma trajetória na parte da onco, pude daí estagiar no Instituto do Câncer de São Paulo, até Camargo, mas sempre voltado, cara, para ajudar as pessoas e voltado para a parte de oncologia. Porque eu via muito meu pai e eu queria realmente fazer alguma coisa a respeito, porque aquilo me incomodava drasticamente. Então a pesquisa era voltada para a parte principalmente desenvolvimento de medicações, análise de enzimas que estavam relacionados ao câncer, então vem a parte de biologia molecular, enquanto o meu clínico ficava sempre voltado para pacientes oncológicos. E aí que, logo que eu estava terminando, quase, né, me formando, conversando com um dos professores, ele falou, pô, Will, cara, o background que você tem de biologia molecular é muito grande, e poucas pessoas têm, assim, esse conhecimento. Acho que vale a pena você se aprofundar mais. Aí eu presto mestrado, aí quando eu passo no mestrado, eles me oferecem a entrar no doutorado, caso eu fizesse. Eu já tinha 4 anos de pesquisa, mais ou menos, e aí ele fala, pô, se você conseguir publicar numa revista de impacto, daí colocou as revistas, qualquer uma dessas daqui, a gente pula você do mestrado, vai direto pro doutorado, porque você já tem muitos anos de experiência no laboratório e tal, já tem uma autonomia um pouco maior. E foi aí exatamente o que aconteceu, cara. Morei no laboratório de dezembro até março quase, para terminar de fazer os experimentos, conseguir fazer tudo, publicar. A gente publica e aí eles me pulam do mestrado para o doutorado. Mas engraçado que na hora que eu pulo, feliz da vida, dá uma semana da pandemia. Aí babou, cara, drasticamente. Aí, né, comecei, aí eu mudei, eu pivotei até, né? A gente acaba falando termo startup, né? Pivotei a pesquisa, ia para um lado, a gente acabou migrando para o outro. Aí fui estudar e, cara, durante o doutorado foi que eu comecei a ter contato com startup. Até o momento, cara, eu ia ser pesquisador raiz, normal, ia seguir área acadêmica, tava pensando em fazer um sanduíche em Harvard, né, porque eu ia fazer uma parte do doutorado lá. E tava, né, vendo até outros lugares, mas aí, cara, veio o bichinho da startup me morder. É um dos fundadores da Memed, né, o Ricardo, eu conheci ele, e ele virou e falou, pô, Will, deu muito certo pra gente, eles tinham acabado de vender a Memed na época pra DNA, e pô, deu certo pra gente, por que não pode dar pra você? Você tem boas ideias? Pô, pensa em abrir uma startup. Eu, caraca, o que que é isso, né? Aí fui comprar meu primeiro livro de startup para entender aquele startup enxuta, para entender o que que ele tava falando. E aí, cara, que eu começo a entender, falei, pô, eu quero fazer isso. E aí, o negócio que, assim, não tava tão hypado ainda, tava começando a entrar a parte de inteligência artificial. Mas a análise de imagem já era algo que já estava um pouco mais, não digo massificado, mas a galera já estava começando a discutir. E aí eu tinha uma visão completamente, cara, de sistema, de como a gente ajustar fluxo e tal. Principalmente eu via muito gap no odonto, ainda vejo, né? Tem muita coisa que a gente consegue fazer na odontologia.
Mas, e aí que a gente começou a estudar um pouco mais de IA, eu falei, cara, eu preciso de um sócio que entenda muito de IA. Cara, aí fomos bater perna na faculdade para ver quem que entendia de inteligência artificial para trocar ideia. E aí tinha um moleque que tinha acabado de publicar tinha ganhado um prêmio, na verdade, internacional, sobre a pesquisa dele, que era inteligência artificial, e aí ele tá fazendo na parte de patologia. Falei, cara, eu preciso desse cara como sócio. Não conhecia, cara, zero, nunca tinha trocado uma ideia. Aí fui bater na porta do Lucas lá, virei pra ele, foi até engraçado, porque eu virei pra ele e falei, pô, tu tá ligado que você tá deixando dinheiro na mesa, né? Tu tá fazendo esse negócio da hora pra caramba, tá publicando e falando, beleza, mundo, parabéns, tá aqui. Só que, cara, isso não quer dizer que isso vai chegar a alguém, então, e aí? Até que na hora ele achou super esquisito, ficou, vamos conversar e tal. Depois fui puxar minha capivara pra saber o que que eu fazia, o que que eu deixava de fazer, qual que era a história. Cara, e ele viu a mesma propósito que ele tinha, eu também tenho, né? Que é a cara de levar acesso, de conseguir realmente impactar positivamente a vida das pessoas. E realmente conseguir levar, né? Não ficar só na falação. E aí que, cara, ele vira e fala, cara, eu topo ser seu sócio. E foi aí que começou o primeiro desenho da Hepatology. A ideia inicial era trabalhar com patologia, que a gente via, falei, pô, pelo amor de Deus, eu que tenho meia dúzia de neurônio e metade deles não funciona direito, pô, eu consigo ver numa lâmina padrão, né? Pô, isso aqui eu sei que é um fibradenoma, isso aqui eu sei que é isso, isso aqui que é aquilo. Falei, cara, uma inteligência artificial que tem um poder muito maior do que a minha cabeça vai conseguir. E a gente estava batendo, inclusive, na época a gente achou vários problemas, por isso que a gente. O AI Pathology veio primeiramente disso, mas depois a gente falou, cara, dá pra gente, na verdade, usar o nome para entender, cara, a gente vai usar a inteligência artificial para cuidar de doenças, ponto. Então, por Uhum. isso que, né, ficou o AI Pathology. Ah, até no começo a gente não gostava tanto do nome, mas fomos lá, vai esse enquanto não tem nada. Só que, cara, estudando inteligência artificial, a gente achou um gap gigantesco que a gente levantou a bola. Cara, estudando vários mercados diferentes, falar, beleza, o que que a gente vai fazer da vida? Que problema que a gente vai acertar? Cara, a gente encontrou no câncer de pele, e aí lembrei tudo que tinha acontecido com meu pai, falei, pô, não existe método de IA. Cara, aí fui vendo o fluxo, pô, esse fluxo não tá legal, muita gente, cara, fila gigantesca do SUS, demora muito no atendimento, no sentido de, tipo, cara, você chegar no primeiro atendimento. As pessoas muitas vezes têm medo de ir procurar um médico. E aí a gente, pô, sacou uma coisa que aqui no Brasil, né, tinha saído uma publicação que aqui eu tinha a maior variabilidade genética do mundo. Ou seja, cara, uma amostra grátis do mundo eu tinha aqui no Brasil. Aí, pô, peraí. Então, isso quer dizer que se eu fizer essa inteligência artificial aqui no Brasil, com todos os subtipos de pele do mundo, porque, cara, pega o maior número de pessoas, principalmente, acho que são 6 tipos de tons de pele que a gente estuda. Cara, se a gente pega sendo o mais claro possível e 6 o mais escuro possível. Cara, a gente tem, por exemplo, na Bahia, o maior número de pessoas com a classe 3. Então, cara, isso fora do continente africano. Falei, pô, então, cara, e aí você chega aí no sul, cara, prioritariamente a galera é de classe 1 e 2. Falei, peraí, então eu tenho todos. Então, se eu crio aqui no Brasil, eu posso exportar para qualquer lugar do mundo. Porra, ninguém sacou isso ainda. Vamos fazer. E, cara, foi aí que a gente. Tá, mas isso precisa ser acessível, tá? Hoje em dia, cara, dermatoscopia, uma lente de dermatoscópio custa mais de R$ 5.000. Isso não é acessível. Isso fica na mão do médico. A gente precisa munir a população de ferramentas para ela pudesse cuidar da saúde. Tá bom, então isso vai ser no celular. Pô, então começa a briga agora de como fazer esse treinamento da rede para funcionar no celular. Porra, beleza. Aí, cara, vai ser um aplicativo. Eu falo, cara, pensa numa pessoa no interior de um lugar super distante aqui do Brasil que, cara, mal é mata no celular e quando tem, não tem memória. Porra, então não pode ser um app. Tem que ser um web. Ele só abre o QR Code e vai funcionar. Pô, a galera deve querer me matar. Eu falei, cara, mas isso precisa ser acessível. Isso é uma das coisas para ser acessível, precisa funcionar em qualquer um. Pô, e eles falaram, não, então vamos brigar para a gente conseguir fazer isso. Cara, hoje a gente já conseguiu, tem os data sites, a gente tem hoje 4 pesquisas rodando no Brasil, para conseguir cada vez mais. A gente já está fazendo treinamento com 90 mil imagens, a gente hoje tem uma das maiores acurácias do mundo, que é 93%. Funciona em qualquer smartphone, a gente, né, cria essa layer de triagem para todo mundo.
Com o algoritmo, né? Logo no começo, a gente foi campeão em Harvard, né? A gente concorreu num hackathon mundial que acontece em 17 países ao mesmo tempo. Um deles é o Brasil. A gente ganha a seletiva Brasil, vai disputar o Mundial. Aí no Mundial a gente pega em primeiro lugar em oncologia. Então, o mais legal é que são 4 startups no mundo que ganham esse prêmio. E a gente foi uma das 4. E assim, das 4, 2 eram brasileiras, 3 da América do Sul. Então, cara, foi muito legal, assim, que eles estavam vendo, principalmente a América do Sul, que muitas vezes é quase negligenciada na parte de inovação e tecnologia, cara, ganhando de gente do Harvard e MIT. Então, Ah, cara, a gente foi brigar, assim, e as ideias eram muito boas, da galera que ganhou também. E aí, quem ganha faz o Venture Program, que é o programa de como fazer empresas feito por Harvard. E, cara, junta isso, mais a aceleração nossa da Vibe, cara, acho que pra gente foi um dos maiores acertos que a gente conseguiu aprender tudo muito rápido. Obviamente tem muita coisa ainda para aprender, mas só para balizar, sabe? Aquela coisa tipo, cara, o que é o mínimo que tu precisa saber? Isso daqui. E aí a gente junta essas duas coisas e, cara, começa de fato a empresa. Eu assumo a empresa 100% desde setembro do ano passado, né? Então, até o final desse mês vai dar um ano que eu tô realmente à frente full time da empresa. Hoje o time está part-time, estamos fazendo rodada de investimento. Cara, isso eu acho que é um resumaço até o dia de hoje, praticamente. Hoje a gente já fatura, a gente já, cara, já impactou a vida de várias pessoas. Então, tipo assim, esse é um resumão, assim, do um que a gente fez. resumão. Não, maravilha. Te deixei falando porque, cara, vamos lá, vamos contextualizar o roteiro todo, né? E depois a gente vai pincelando Aham, algumas aham. coisas que aconteceram ali para talvez aprofundar um pouco mais. Uma das Claro, coisas que é claro. legal, a gente já fez episódio aqui sobre isso, inclusive, é quando a gente brinca, né, de transformar paper em PIB, né? Então, assim, transformar as Massa. pesquisas que acontecem Brasil afora. A gente já convidou aí pessoas que também vieram da academia e decidiram empreender a partir das pesquisas que faziam. Então, dá para perceber aqui também, né? Assim, poxa, era uma linha de pesquisa inicialmente, pô, doutorado, né? Acho que na época da aceleração, que eu não sei se tu tinha recém terminado, se tu estava terminando o doutorado. Não, cara, eu vou defender agora dia 26 de setembro, Aí, ó. na semana Então, que vem. tava nesse processo ainda. Então, poxa, que legal, né? A gente consegue ver alguma coisa que está sendo estudada lá na academia, né, com muita tecnologia, mas que às vezes vira um artigo, vira, né, alguma coisa Tem, e, e aí o cara vira um professor de destaque porque tem artigos muito legais e tal. E aqui a gente vê talvez uma escolha de outro caminho, né? Não, eu vou ir para esse caminho do empreendedorismo, vou tentar construir, né, uma empresa, né, uma startup em cima dessa linha de raciocínio aqui que eu tô construindo. E como foi assim, bem rapidamente, assim, como é que foi esse estalar, assim, né? Cara, não vou mais ser pesquisador, vou ser empreendedor. Foi a partir da conversa com o fundador da Memed, ou tu já vinha, assim, recebendo algumas assim, insights, assim, que poderiam te levar para essa decisão? cara, eu já tava um pouco tendenciado, ou se eu fosse realmente para bater como pesquisador, eu não ia ficar no Brasil, eu ia para fora, principalmente porque eu vejo que no Brasil é muito difícil fazer pesquisa, a liberação de verba é muito complicada, e tem verba, mas para você conseguir, cara, é um sofrimento muito grande e o pesquisador em si ele é muito pouco valorizado. Então, cara, o cara vai lá, mais 10 anos de pesquisa, etc., cara, ganha uma mixaria, para ele conseguir alguma coisa realmente, ele precisa ser professor, entrar nas vias acadêmicas tradicionais aqui do Brasil, sendo que fora a gente tem mais perspectivas, aí eu vejo muitas vezes você conseguindo ser pesquisador da indústria, você ter esse viés. Mas até falo que gosto muito de fazer a relação dos Estados Unidos para cá, porque a gente aprendeu como fazer muita coisa lá quando a gente estava fazendo aceleração. E, cara, lá o estudo, principalmente, né, as pesquisas, tem um objetivo final muito claro. Então, cara, eu vou fazer, por exemplo, uma medicação, eu vou, por exemplo, a minha tese de doutorado. Cara, a gente está desenvolvendo uma nanopartícula, cara, trabalhando com nanotecnologia para conseguir levar a medicação para dentro do tumor, cara, melhorando diversos, né, coisas dessa medicação para ela poder funcionar melhor.
Pô, cara, se fosse alguém dos Estados Unidos, o final da coisa seria, cara, vender isso para a indústria farmacêutica, fazer chegar isso num clinical trial muito mais avançado. E eu vejo que aqui no Brasil as coisas andam até um pouco diferente. Eles batem muito na parte básica, mas não tem uma visão de longo prazo para aquilo ali transformar, né, que nem você comentou, que ele transformar em Uhum, PIB. Porque a gente, muitas vezes, o comercial da coisa, né, da pesquisa, porque é muito separada da pesquisa propriamente dita. Então, cara, eu não tenho muito essa ponte comercial de pegar, trazer isso para isso virar um produto. Então, isso, obviamente, são muitos anos de pesquisa. Alguns lugares do Brasil têm um pouco mais enviesado isso. Então, por exemplo, o Einstein, eu vejo isso muito enviesado. Então, cara, eles têm, já têm a visão de, porra, vai cair aqui, vai cair na X, a gente vai acelerar, vai pegar, poder fazer isso, e aqui a gente vai conseguir vender. E como trazer isso, por exemplo, para ser apresentado. Então, cara, tem pesquisas maravilhosas acontecendo no Brasil que ninguém sabe. uhum. Cara, tem pesquisadores ultra renomados, cara, ganhando uma mixaria e etc. E, cara, tipo assim, estão fazendo o trabalho deles. Eu tenho até como um modelo para mim, a minha orientadora, cara, ela fez um caminho inteiro acadêmico. Hoje é uma puta professora, cara, muito reconhecida dentro da Mandic. Mas, cara, eu via muitas vezes, claro, para mim ela é uma das maiores potenciais de pesquisa que a gente tem no país, cara, e assim, no mundo, porque ela é extremamente competente. Eu nunca vi alguém que, cara, consegue decorar as citações dos artigos. Cara, ela sabe qual é o artigo, quem é o autor e qual é o ano, conversando. Ah, não, esse artigo de tal, tal, tal coisa. Eu falo, cara, se eu não for procurar no Google, não for ter isso anotado, bicho, eu nunca vou decorar. E ela fala, meu, eu decoro. Ela tem uma puta facilidade nisso. E fora isso, cara, então, pra mim foi muito olhando e falando, meu, cara, se eu quiser realmente ter uma carreira de destaque, etc., eu tenho que fazer isso fora do país. Lá vou ter muito mais oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha aquela coisa de, cara, eu gosto muito do Brasil. Para mim, né, eu nunca, eu não me vejo morando em outro lugar. Se eu for morar, eu acabo voltando, porque, sei lá, não sei se eu tenho um sentimento de dívida ou um sentimento de, cara, quero fazer alguma coisa por aqui. E eu acho que uma das coisas até que a gente poderia, quando a gente fez a aceleração lá nos Estados Unidos, a gente poderia ter ficado. Tinha oportunidade da gente ficar. Né, e tentar realmente, cara, ao invés de tirar a Anvisa, já tirava o FDA, já tentava ir para lá, porque já tinha todo um planejamento para ficar lá. E, cara, não, eu e o Lucas, um olhou pra cara do outro e falou, cara, não, vou fazer isso no Brasil. Vamos começar no Brasil, na hora que a gente, cara, engatar o comercial do Brasil, a gente vai para os Estados Unidos. Porque daí Mano, realmente a gente abre a cabeça, assim, e, tipo, cara, não briga só aqui no Brasil, mas entra numa competição global voltada para isso. uhum. Então, Não, legal. Muito bom. E aí, acho que tu falou ali no decorrer também de, cara, tu participou aqui do programa de aceleração do Vibe, eu lembro, vocês estavam, né, descobrindo muita coisa ainda e assim, ainda tem muita coisa para descobrir, sim, provavelmente, porque a cada negociação, a cada cliente, a cada reunião com um investidor, né, com um potencial cliente, a gente vai, opa, isso aqui eu preciso saber também, isso aqui eu preciso cuidar também, isso aqui, não tinha pensado que poderia vir essa pergunta. Então, para a próxima eu já estou mais preparado, assim. Uh, como é participar agora? Tu está no Nova HC, né? Participou do programa de Harvard. Acho que é para quem está empreendedor, escuta a gente, né? Ou está eventualmente nos escutando. Qual é a vantagem de participar de programas de aceleração? Não só o do Vibe, mas outros também. Qual é a vantagem de estar inserido nesses ambientes para melhorar o que tu está desenvolvendo? Porque tu poderia simplesmente, cara, estou aqui na minha casa, na minha garagem, como todos os empreendedores, né? E estou aqui desenvolvendo o meu produto e tal, e quando ele estiver pronto, eu vou lançar ele para o mercado. Vocês tomaram a decisão de, não, eu vou me conectar com instituições, com o Vibe, com o Inova HC, com o Harvard, vou participar de uma competição. O que isso trouxe de aprendizado para vocês? Assim, o que tu percebe que a Hepatology hoje é melhor por ter passado por isso do que se tivesse, daqui a pouco, ficado mais centrado no desenvolvimento do produto, definição de Anvisa e depois decidir ir para o mercado, sabe? cara, não, pô, maravilha. O primeiro que eu sou o maior suspeito a falar da Vibe, né? Só se olhar os outros backs, sempre tinha um dedo nosso de alguém que a gente indicou.
Sempre, então eu sou bem suspeito para falar da Vibe, porque, cara, você sabe o quanto eu gosto de vocês e quanto, cara, pra mim, eu devo muita oportunidade que vocês deram pra gente. Cara, eu vejo principalmente que é o seguinte, existe uma visão, na minha cabeça, muito errada, que cara, exatamente o que você falou. Espera estar pronto para fazer alguma coisa. Cara, na hora que você achar que tá pronto, na verdade é o V1 e isso tá completamente errado, porque tu não entendeu nada do mercado. Então, até antes, cara, eu vou falar pra você prototipar, tu já tem que estar conversando. Uhum, Porque, cara, você tem que entender tudo o fluxo, e eu acho que é o que cara, de verdade, principalmente a Vibita deu pra gente, que é entender, cara, tá bom, como funciona dentro da Unimed? Cara, como funciona aqui? Cara, vem cá, conversa com o enfermeiro-chefe que cuida do pessoal de oncologia. Não, não, conversa com o cara que assina o cheque, cara, para contratação, tá aqui. Ah, não, vamos conversar com alguém da prefeitura porque vocês estão pensando em B2B, tá aqui. Então, cara, toda essa visão do tipo, pô, se eu vou para cá, vou para lá, como funciona aqui, pô, mas se eu colocar aqui, vai funcionar? Não vai funcionar? Qual é o valor que a empresa, cara, como que brilha o olho da pessoa que a gente está conversando do outro lado? Então, eu acho que todos esses insights formaram o que hoje é aí, né? É a nossa empresa, porque a gente consegue juntar tudo que, cara, veio de feedback, tudo que a gente conseguiu processar para conseguir entregar um produto de cara de melhor qualidade, de fluxos mais facilitados, de pô, cara, se funciona assim, a nossa melhor entrega tá aqui. Vou falar, cara, muita coisa que a gente veio de até, cara, de precificação nossa. Cara, na minha cabeça, e tudo que eu tenho assim de experiência hoje, cara, precificação em saúde é muito complicado. muito. Porque você bate em dois pontos. Ou você fica balizado em cima de custo, ou você fica balizado em cima de valor entregue. E aí, cara, nenhum dos dois pontos tá 100% certo e 100% errado. Então você precisa achar um meio termo muito qualificado, mas, cara, o melhor termo qualificado é alguém que jogue com transparência com você e fala, meu, eu consigo no máximo pagar isso. Ou do tipo, cara, começa a negociação aqui, aí a gente vai jogar pra cá e a gente acha um meio termo qualificado muito bom. Uhum. Cara, isso daí pra mim é do tipo, pô, isso é um norte e é uma transparência que a Vibe sempre trouxe pra gente, cara, que é game change. Muda completamente. E aí entra aquela questão de, beleza, eu posso falar que o meu produto custa, sei lá, R$ 10.000, sendo que, cara, o cara que vai assinar o cheque olha e fala, meu, eu consigo pagar no seu produto no máximo 5. Então, cara, alguma coisa tu fez errado. Então, cara, volta de novo, vamos reestruturar. Assim, as acelerações vão servir exatamente para isso. Cara, te dar visões diferentes, de pessoas diferentes, que muitas vezes têm muito mais experiência que você. E por isso, eu falo, cara, eu acho que uma das maiores qualidades de quem está começando é escutar. É falar Uhum. menos e escutar muito mais. E escutar, cara, players completamente diferentes, porque uma surpresa muito legal que a gente teve na saúde foi trabalhar com saúde, mas não ficar somente na saúde. No sentido de, tipo, cara, o que que a gente viu? Pra gente, né, que tá com de câncer de pele. Cara, todo mundo tá no sol. Pô, Uhum. mas o cara que tá no Uber tá no sol. O cara que tá dentro de, por exemplo, de uma grande empresa agro, cara, o cara tá no sol também. Mas, e a gente foi pegando cada um e falou, pô, peraí, como é que o cara que joga futebol. Aí eu fui ver, cara, tem política de prevenção de câncer de pele no esporte, no futebol ou em outro esporte? Cara, não tem. Pô, peraí, então deixa eu bater na CBF e falar, ô, eu tenho uma solução aqui que pode te ajudar e pode dar qualidade de vida para todo mundo. Vocês não querem contratar? Pô, é interessante e tal. E, cara, hoje a gente tá conversando com 3 times de futebol aqui de São Paulo. Então, tipo, cara, eu acho que ter visões e ampliar a mente no sentido de, cara, a gente não sabe metade das respostas. Vamos conversar pra gente chegar numa resposta adequada que Uhum. funcione hoje? Cara, eu acho que a maior entrega de valor para que as aceleradoras trazem, e fora isso, conhecimento, né? Então, como eu falei, a gente era cru demais na hora que a gente se conheceu, né? Falei, cara, a gente não sabia quase nada. É, mas acho que esse ponto que tu traz, assim, de conseguir ver por outros prismas, né? Eu sempre digo assim, cara, tu tá vendo essa parte da minha mão aqui, eu tô vendo essa aqui, entendeu? Tipo assim, é a mesma mão, mas tu, as pessoas estão enxergando coisas diferentes quando percebem aquilo. Então, de novo, tem aquele usuário, né? O que vai usar, o cara que vai ser impactado por aquilo, tem o cara que vai pagar por aquilo. Todos têm seus
suas dúvidas, suas necessidades e, cara, querendo ou não, quando a gente está à frente de um negócio, a gente precisa responder a várias delas, né? Então, assim, a gente precisa ter uma resposta para cada uma dessas pessoas. Então, quanto mais a gente conversa, acho que isso tu fala, assim, no início de, cara, a habilidade do founder hoje, principalmente quando ele está no início, ali, descobrindo onde o produto dele vai encaixar melhor, cara, é muito escutar. Beleza, depois tu diminui um pouco, porque depois tu já escutou tanto, tu já tem o teu produto desenvolvido, tu já sabe onde ele encaixa melhor, tu já sabe onde ele faz mais sentido, beleza, tu vai conseguir já ter mais claro assim, os próximos passos, onde tu quer chegar. Mas a questão de estar escutando, ela não desliga nunca. Assim. Quando a gente percebe grandes empresas que ficaram pelo caminho, foi porque elas pararam de ouvir, né? Elas ficaram tão autoconfiantes que tudo que elas faziam era perfeito e era aquilo que a pessoa precisava, e elas deixaram de conversar com quem realmente estava lá na ponta precisando, usando aquele serviço. E talvez no passado a gente tivesse menos opções na hora de fazer. Uhum. Tu queria ir para um lugar, era táxi, e era isso, não tinha muito o que fazer, ou carona. Hoje tu tem o Uber, mas tu não tem só o Uber, tu tem vários outros aplicativos também. Então, mesmo o Uber, se parar, ele tem Uhum. outras ferramentas ali que podem, né? Outras empresas que estão Não, se oferecendo. a Uber se não segurar, 99 passa por cima. É isso. Então, assim, então, tu tem uma ideia assim de, tá escutando sempre no início, mas tu precisa estar o tempo todo ligado o que está acontecendo. Até porque uh, quando a gente tinha comportamentos, eles não mudavam tão rápido, né? Então, assim, o comportamento ele se mantinha 5 anos, 10 anos. Hoje, assim, de 6 meses para cá, o que era legal já não é mais. Então, a gente vê as febres que acontecem. Meu Deus, agora todo mundo quer fazer tal coisa, faz tal jeito. Cara, deu 6 meses, ninguém mais fala naquilo. Tu pensa, meu Deus, era tão forte, ia mudar tanta Aham. coisa daquele jeito, né? A própria pandemia nos mostrou coisas, né? Não, agora o novo normal, agora tudo vai ser diferente. Será que vamos ter shows ainda com centenas de milhares de pessoas e tal? E, pum, tudo, né? Parecia que nunca mais. Agora as lives vão ser o novo Uhum. show. E no final voltou, as pessoas voltaram para o consultório, as pessoas, né? Então, quando a gente fala de saúde, a gente diz, agora não vai Sim. mais ter atendimento presencial, vai ser tudo por telemedicina. Cara, a pandemia deu uma arrefecida, a galera voltou para o consultório, né? Então, as coisas, Sim. a gente tem que estar sempre medindo o impacto das coisas que estão acontecendo. Mas eu queria te perguntar um pouco assim, já que vocês lidam com inteligência artificial, provavelmente tu deve estar em muitos fóruns relacionados a isso, né? Deve ler bastante sobre isso, deve ter o Instagram, ele deve ter o tempo inteiro coisas, né? Porque ele sabe aquilo que a gente gosta, curte e está Aham. interessado. O que tu tem percebido assim dentro da inteligência artificial assim, uh, que vai talvez impactar com mais profundidade a área da saúde? A gente está falando aqui da área da saúde, né? Então, tu tem percebido onde a IA talvez tem mais potencial para conseguir gerar mais resultado, né? Que a gente vai nos frutos baixos primeiro, né? A gente vai usar a IA para aquelas coisas que estão mais latentes, assim, e depois a gente vai aprofundar mais, assim, e vão ter soluções ainda mais robustas. Mas onde tu enxerga que, cara, no cenário de 2 anos, a IA vai estar muito presente, assim, já estabelecida como uma prática de dia a dia, assim. Tem Cara, opinião, assim, para compartilhar com a gente? boa. Cara, é muito legal que, cara, a gente hoje, como comentou, a gente participou hoje de muita discussão. A gente foi apreciado até no mês passado que teve o Re-Innovation Week para falar Uhum. sobre inteligência artificial, cara, pela Oracle e pela Nvidia. Então, cara, os dois se juntaram, convidaram a gente, então, cara, a gente tava, tipo, então, hoje é legal que a gente tá vendo o movimento das Big Techs para ver o que tá acontecendo. E assim, por Sim. a gente estar tanto no Google, na Oracle e na Nvidia, então a gente tem esse contato próximo com os caras e, cara, ver o que tá acontecendo até um pouco antes para saber os movimentos. Assim, as Big Techs vão tratar as LLMs estão cada vez mais no nosso dia a dia. Hoje, a conexão com uma ferramenta de LLM cara, é dia a dia. Todo mundo tá isso. Então, os atendimentos, por exemplo, de telemarketing, hoje, muitas vezes você está falando com um robô e você nem está percebendo. Mensagem de WhatsApp, então, pô, você vai ter que subir um exame. Cara, não vai ter uma pessoa autenticando.
Uma pessoa vai ter um bot que vai pegar, vai entender que você está subindo um exame no WhatsApp do hospital, por exemplo. WhatsApp de ouvidoria do hospital. E aí ele vai pegar, vai bater, oh, beleza, tá auditado, tá certo, tá bom, tá aqui aprovado. Cara, ele não passou por uma pessoa. Hoje eu tenho, por exemplo, empresas como a Arvo que faz, cara, auditoria de glosa médica. Cara, cada vez mais temas no sentido de, vou falar lá, coisas mecânicas, tá? Então, estão sendo cada vez mais automatizadas e substituídas por essas LLM. A gente hoje está vendo um treinamento muito grande em cima de SLM. São bases em cima das LLMs, mas são, né, mais simples e só que focadas. Porque, cara, o que, que vai acontecer? As Big Techs vão cada vez mais se esforçar em ambiente generalista, não especialista. Porque eles querem ser a base de conexão. Então, vou dar um exemplo meu e, cara, eu acho que vai se aplicar a algumas outras startups que a gente conhece já. Cara, são startups especialistas. Então, a minha, cara, se especializou em câncer de pele, a gente tem, cara, a UNA, que é voltado para câncer, mas para análise em cima de exame. Tem o Emílio, né, cara, ainda vira e mexe, ele passa aqui em São Paulo. É legal, cara, muitos amigos da Vibe permaneceram juntos. Então, o Emílio também, que é da Food Science. Então, cara, todos são muito especialistas. Então, cara, não são generalistas ao ponto de, cara, a gente vai pegar para ficar conversando. Não, a gente traz isso para o ambiente onde eu analiso aquele ponto específico, cara. É um fio de cabelo no meio de uma cabeça toda. Então, esse movimento vai acontecer muito grande, já está acontecendo das Big Techs serem cada vez mais generalistas e conseguirem cada vez mais se aproximarem de especialistas, porém, elas precisam dessa conexão. Então, o que vai acontecer muitas vezes é um movimento dessas big techs começarem a adquirir empresas menores, mais especializadas, ou mesmo conexão direta via API dessas soluções para dentro dos sistemas generalistas deles. Então, todo esse movimento, cara, então, o foco também está sendo no seu celular. Então, cara, criação de outros hardwares. Hoje está ficando muito caro, em contrapartida que eu tenho um celular que está avançando cada vez mais a cada ano, de ter mais features, mais funcionalidades. Então, cara, relógio. Então, pensa em wearables em geral. Hoje, muito conectados a manter sua saúde. Uhum. Então, hoje, por exemplo, cara, saiu acho que é 2 meses atrás, que o Apple Watch conseguia saber se a pessoa estava grávida, sem fazer exame. Cara, pelo amor de Deus. É do tipo assim, é uma triangulação de dados, obviamente, que é um nível gigantesco de dados para eles conseguirem fazer esse tipo de coisa. Mas, cara, é tipo, hoje o monitoramento de saúde, então, ó, a gente viu o movimento primeiro de promoção de saúde, que é aquele movimento wellness. Uhum. Hoje é um movimento muito mais, beleza, hoje eu tenho, né, saiu da saúde 4.0, que era, cara, dados, 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 tudo digitalizado. Cara, 5.0 eu pego todos esses dados e agora agrupo em inteligências artificiais que vão conseguir triangular esses dados. Então, cara, o movimento que a gente vê em 2 anos, mais ou menos, é isso ser cada vez maior. Tudo bem que quando a gente fala de Brasil, a gente vê diversas realidades. Então, cara, desde que um lugar onde não tem acesso, ao lugar que começou a digitalizar e ainda está tudo em papel, cara, lugares que estão quase não tem pessoas. Então, por exemplo, a gente tá começando agora um trabalho junto com o Sabin, cara, e não sei se você teve a oportunidade já de conhecer um dos laboratórios, mas, assim, dos grandes de processamento, mas, cara, é muito robotizado para conseguir atender um nível gigantesco de amostras. Então você olha e fala, cara, tá tudo muito rápido. E essa otimização de fluxos, a gente nunca vai substituir o final dos laudos médicos, as tomadas de decisões médicas, mas o médico vai ter tanta coisa hoje para tomada de decisão que os riscos, ou as chances deles errarem vão diminuir drasticamente. Mas assim, até como falar com a gente como empresa e N outras empresas, cara, a gente em nenhum momento quer substituir. Mas a gente quer gerar insight, quer gerar informação, quer gerar dado estruturado, falar, olha, vamos falar, por exemplo, cara, que o Rafa tem uma lesão potencialmente maligna, tem uma fila de 100 pessoas, a gente analisou essas 100 pessoas e as 5, cara, tem chances de ter algo oncológico. Vamos acelerar o atendimento dessas 5 porque a gente consegue salvar a vida, diminuir custo. Então, a gente vê um sistema, muitas vezes, de saúde já próximo do colapso, cara, que é gastar muito dinheiro e os retornos sobre investimentos não estarem acontecendo. E, então, a gente vê com soluções como várias aceleradas pela Vibe, que, cara,
é totalmente voltado para, cara, você vai investir isso para você ter um retorno disso em tanto tempo e vai conseguir salvar um número X de vidas. Então a gente né? vê, acho que ter tudo isso próximo acho que é o que vai acontecer daqui para frente. Sim. Não, eu acho legal que tu comentou assim, pô, eu percebo assim no teu dia a dia, porque a gente se acompanha, né? Então, assim, tá próximo da Oracle, tá próximo da Nvidia, tá próximo do Google, tá próximo do Microsoft, né? Que são as Big Techs hoje que estão liderando essa corrida, né? Então, acho que fica também, não uma dica, assim, mas o incentivo para que startups que estejam lidando com inteligência artificial hoje fiquem próximas dessas corporações. Primeiro porque elas têm programas muito legais, inclusive de incentivo, né? Então, às vezes, Sim. auxilia até na gestão de custos ali da startup, tem acesso a coisas melhores. Mas o que você falou de IA, eu concordo. Assim, acho que num primeiro momento tem muita coisa olhando para o operacional das empresas. Então, como a gente falou, vou marcações, análise de exames e tal, no fluxo operacional, que ele demanda muita energia assim, e está muito suscetível a erro. Então, a IA ela tende a auxiliar nesse processo. Mas o que a gente olha é assim, pelo menos aqui na VTRP a gente já percebeu que a gente precisa trabalhar, a gente tem que chegar antes, a gente tem que ser não necessariamente preditivo, mas a gente tem que ser propositivo na gestão da saúde das pessoas, vai passar por um amadurecimento do próprio indivíduo, então o indivíduo também tem que ter mais consciência do que ele precisa fazer, dado a sua, né, uma autorresponsabilidade maior assim, com a sua saúde. Então, poxa, eu estou em determinada idade, se tu perguntar para as pessoas hoje, cara, você está com tantos anos, quais são os exames preventivos que tu deveria estar fazendo já? Eu tenho a impressão que poucas pessoas saberiam responder essa pergunta. Então, a gente tem aqui um trabalho também de educação assim com as pessoas. Sim. Então, a gente vê campanhas, né? Outubro Rosa, Novembro, blá blá blá. Então, isso acaba acontecendo, elas são importantes, elas precisam gerar ainda mais impacto, porque quando a gente consegue chegar antes, sempre é melhor, sempre Sim. é mais interessante, a vida do paciente vai ser com mais sucesso tratada, né? Então a gente vai conseguir chegar antes. E aí, só que para chegar antes, por exemplo, a gente tem aqui 170 mil clientes no plano de saúde. Assim, como é que eu vou chegar antes em 170 mil? Assim, o que é chegar antes? A gente nem sabe a definição disso. Então, ter soluções, e talvez aqui a inteligência artificial seja a única solução capaz de nos auxiliar com isso, quer dizer assim, dessas 170 mil pessoas, essas aqui tu tem que olhar logo, porque elas estão com maior risco, estão com uma idade, com um exame atrasado, com uma condição de família que já traz algo relacionado a esse tipo de coisa. Então, um pouco do que tu falou da fila do SUS, né? Assim, eu dei exemplo de operadora, mas o SUS é a mesma coisa. No final do dia, tem um recurso disponível para tratar as 150 milhões, 160 milhões de pessoas que estão hoje sob cuidado do SUS. Então, se o SUS for mais inteligente no sentido de conseguir triar e priorizar aqueles que realmente estão com alguma coisa, seria muito melhor. E isso vai passar por tecnologia, né? Assim, depois dessa camada vem o médico, vem a biópsia, vem não sei o quê, que daí é o fluxo normal. Mas entre 100, talvez a 99 é a que realmente precisava estar sendo tratada, né? E aí Sim, tu tá lá, total. dois, não é nada, dois não é nada, acabou as fichas de hoje. Amanhã vem o outro, três não é nada, quatro não é nada, cinco não é nada, acabou as fichas de hoje. Cara, esse cara aqui tinha que estar lá no início da fila, né? E aí não é o início da fila porque, é amigo do fulano, é Uhum. ciclano e coisa. Não, não, porque a gente fez uma análise aqui com uma solução tecnológica e disse, cara, esse cara aqui precisa ser analisado logo porque tem um risco muito alto comparado com essas outras pessoas que estão aqui também. Então, acho Sim. que a gente vê com muitos bons olhos, assim, porque a saúde ela precisa ganhar mais eficiência em algumas camadas de onde ela participa, e acho que Uhum. esses exemplos que tu deu e essa complementação que eu fiz, acho também fica legal. Cara, você acha que só para já encaminhando, assim, como é que tu falou que está com rodada de investimentos aberta, né? Volta e meia a gente fala aqui de temas de valuation, temas de investimento, de rodada. Como tem sido essa jornada de bater na porta dos fundos? Eu vi que tu tá comentando alguns aspectos dessa jornada, assim, rapidamente, só para não perder a tua Imagina, presença aqui, imagina. assim, como tem sido Cara, essa jornada de levar para os fundos, levar a proposta, ajustar a proposta provavelmente, né? Porque o cara ficou com alguma dúvida. Até para quem é founder e vai entrar nessa jornada e poder ter mais insights aí na hora de for fazer a sua própria. cara, olha, eu vou falar, sempre desafio, né? É muito difícil, é extremamente cansativo.
Um jogo de resiliência muito grande. Mas cara, é uma coisa que eu me surpreendi muito no sentido, cara, quando a gente aprendeu lá nos Estados Unidos, não aprendeu aqui no Brasil. E lá tem um fator muito importante, que é a taxa de juros. Cara, taxa de juros alta. Por que que o cara vai tirar um dinheiro que está lá rendendo bem, cara, para investir? Cara, essa é a premissa. Então, startup é um risco muito alto, muito alto. Hoje eu tenho gente que já está no jogo, cara, já investe em startup, já é comum, cara. Ele pega um tanto do dinheiro dele por ano para ele investir em startup. Ah, quando você pega ainda, principalmente, vamos falar até dessa parte investidor anjo para VC, né? Cara, o VC já está acostumado, só que é a mesma coisa, ele tem que justificar os investimentos. Então, tudo que é muito disruptivo, cara, eu vou falar até pelo nosso, tá? Tá trazendo já para um case pessoal. Cara, o nosso tem um potencial, cara, global. A gente tem permeabilidade quase. Eu brinco, tem, cara, um celular e uma internet vai funcionar. Não precisa de mais nada do que isso. Então, pô, a gente tem chance de conectar em todos os lugares. A gente tem chance de permear isso drasticamente. Então, na teoria, a gente tem uma chance de virar um unicórnio da saúde, por ainda mais por não ficar situado somente no Brasil, e sim a gente globalizar, cara, muito alto. E tudo que é demais, o risco também é alto, consequentemente, o apetite para risco nível Brasil, ele é mais baixo porque tem N visões. Acho que a primeira coisa que, até para quem está começando, é se contextualiza, conversa com os fundos para saber, cara, tese, inverte, porque por mais que você queira receber o investimento deles, você precisa entender que o investimento deles é interessante para você no sentido, cara, porque você vai arrumar, ter sócio é pior que família, porque ele joga Uhum. dinheiro no meio da jogada. Então, você precisa realmente escolher muito bem quem vai entrar. Então, pô, qual o tamanho do cheque que os caras fazem? Porque às vezes você tá querendo um valuation e, cara, não é para aquele fundo. Aquele fundo só vai entrar muito mais para frente. Então, eu vou falar Sim. até um exemplo que aconteceu, cara. A gente pegou um fundo que estava conversando, um fundo internacional grande, ele falou, Will, cara, eu gosto pra caramba, mas na hora que você estiver procurando o seu seed ou uma série A, aí vai fazer sentido pra gente. Enquanto Uhum. isso, cara, a gente vai te acompanhar de pertinho, se você precisar, estamos aqui e tal, mas, cara, ainda não. Falei, porra, beleza. E assim, cara, a gente brinca, é a corrida para um sim. Tu vai escutar 99 não, né, cara, mas um sim vai, cara, mudar o seu jogo completamente. Então, você tem que levar muito em conta tudo isso, cara, com quem está investindo, qual o tamanho do seu cheque, porque às vezes a tese não vai bater e é o cara que, ao invés de te ajudar, não vai te ajudar, vai muitas vezes te colocar mais pressão. Porque, cara, ser founder já é muito difícil. Cuidar da Uhum. empresa, muitas vezes com um time menor e etc. Cara, é extremamente desgastante. Pô, e ainda um cara buzinando, te pressionando, que você tem que vender, que você precisa fazer o ROI dele bater. Ah, cara, tu vai enlouquecer. Então, é muito importante isso. Tá difícil, não só pra gente, mas pra todo mundo. Mas eu acho que o que muda hoje é relacionamento. Porque, cara, eu vejo. Tem uma pergunta que eu não sei responder, que um Family Office fez pra mim. Que, cara, pra mim ainda tá muito. Eu ainda preciso. Eu tenho minha resposta, mas ainda não sei se, cara, se é a resposta correta. Que ele virou e falou: tá bom, Will, tu me apresentou. Achei muito. Cara, achei do caralho sua. Desculpa. Eu achei muito boa a sua solução. Mas tem uma pergunta que ainda não consigo responder. Cara, por que tu não levantou um caminhão de dinheiro? Cara, isso ficou na minha cabeça. Pra caralho. E aí eu fiquei, tá bom, cara, por que que eu não consigo? Aí eu fui entender. Eu fui olhar quem que estava conseguindo capital. Os porquês. Então, cara, muitas vezes o cara tá na segunda startup, terceira startup. Tem muito mais experiência. Já é super bem relacionado. Ou, sei lá, cara, a família vem de um negócio de hospital. Cara, tem N coisas. E o cara, pro cara colocar dinheiro em você, ele precisa te conhecer, precisa confiar em ti. Não é só porque, cara, tu tem um sorriso bonito, porque tu fala legal e tal, ele vai colocar dinheiro. Cara, pode ter tudo certo. Se, cara, o feeling do cara não bater contigo, ele não vai investir. Então, cara, a gente tá sentindo muito isso. O apetite dos Estados Unidos é muito maior do que aqui do Brasil. Lá a gente brinca, tem quase um tapete vermelho, mas eu queria fazer o seed aqui no Brasil. Entendeu? Per seed aqui no Brasil para fazer o seed lá.
aí muito mais agressivo. Então a gente vê principalmente essa questão de, cara, apetite, risco, relacionamento. Então, cara, a gente, como eu falei, há, sei lá, 2 anos atrás a gente não fazia ideia o que era startup. Então, tudo que eu fiz de relacionamento foi de 2 anos pra cá, então é muito pouco ainda. Obviamente, a gente, cara, tem contato com muita gente muito legal, muita gente hoje com muito peso no mercado, mas ainda falta essa parte da confiança, do relacionamento e etc. E aí eu ia falar, tipo, pra quem tá buscando, cara, começa a conversar com os fundos antes de você precisar. Uhum. Cara, essa rodada aberta? Não, cara. Eu quero que você me conheça, quero que você me acompanhe, eu vou te mandando atualização. Faz um, sei lá, cara, um e-mail padronizado que você vai mandar para todos os possíveis investidores do que aconteceu no primeiro trimestre. Cara, olha, isso, isso. Porque às vezes o cara vai falar, pô, acabou de entrar aqui pra gente poder investir, e aí, você tá com a rodada aberta? Cara, pode acontecer. Então, cara, criar relacionamento antes, porra, muda o game pra frente. Então, por isso que, por exemplo, eu tô indo em abril para os Estados Unidos. Eu tô com o CID aberto? Ainda não. Cara, mas é para os caras me conhecerem, entender o que a gente está fazendo, começar o acompanhamento, começar. Porque o acompanhamento dos caras é de 6 meses a um ano, eu te acompanhando. Então, é a mesma coisa, cara, tu pode ser a nova meta. Cara, eles vão te acompanhar. Eles não vão te dar o cheque sei lá, na primeira semana, ou no primeiro mês. Não, cara, eles vão pegar desde o começo. Então, uh, acho muito importante isso de verdade, eu só tô aprendendo mais agora, porque tem fundos que eu não conhecia, que eu falo, cara, putz, se eu tivesse entrado em contato com os caras antes, eu poderia ter uma oportunidade melhor agora e tal. Ter pessoas, ter advisors bons para te indicar. Porque, cara, você não faz, eu vejo assim, cara, por mais que você tenha uma expertise muito grande, etc, cara, você não faz uma empresa sozinho. Tu precisa de ajuda, tu precisa de relacionamento, tu precisa de um monte de coisa. Precisa de alguém que vira, né, que né, muitas vezes né, você faz, tá? Porque, tipo, cara, ou tem o Will que faz tal, tal, tal. Cara, isso muda completamente, porque traz conexão, traz gente conhecida, investe em mídia, cara. A gente viu o peso. Esse ano que a gente começou a pagar RP, cara, tu viu a quantidade de coisa que a gente saiu. Uhum. Pô, o produto é bom, etc. Mas, pô, tem um puta trabalho de marketing por trás da galera para conseguir fazer a gente sair nos lugares. E isso chama a atenção de investidor também. Obviamente, né? Isso tudo é um começo para tu sentar na frente dele, beleza. E ele mandava tu descer a planilha para ele começar a analisar. Mas, cara, esse comecinho cara, é muito importante. Não, maravilha. E eu acho que uma das coisas, essa de manter os fundos atualizados, a gente fala para todos aqui, né? Assim, que estão olhando para frente, pensando, cara, já tem que te conhecer, já tem que colocar. E eu acho que uma coisa legal também, assim, acho que de bem prático, assim, é olhar as startups que o fundo já investiu Boa. e ver se tu conhece algum fundador ali, se tu já conversou alguma vez com alguém, porque quando um fundador investido fala para o fundo, né? Ó, fundo, tem um outro cara aqui que é muito legal. Essa indicação ajuda muito. Falou ali dos advisors, né? Do pessoal conhecido, mas os próprios fundadores que, Sim, que se deram bem total. ali. E uma coisa que tem que sempre cuidar é que dificilmente o fundo vai investir num concorrente que ele já investiu. Então, assim, Sim, sim. o cara, eu tenho aqui sei lá, uma empresa de telemedicina. Aí eu vou lá no fundo que investiu numa empresa de telemedicina. Dificilmente, a menos que ele tenha uma estratégia, assim, mas é raro de acontecer, de consolidação de mercado. Então, assim, que ele vai investir em várias para depois juntar elas tudo numa coisa só. O que daí já é mais private equity, daí não é tanto venture Sim. capital, né? Assim, então, nesse sentido, acaba acontecendo também. Mas, cara, Will, cara, batemos o tempo aqui, sabia que ia Boa. ser super rápido. Deixar um tempo, talvez, para tu, cara, te despedir, deixar um recado para a galera aí que está empreendendo na área da saúde, empreendendo até de forma geral, né? Assim, o que tu, depois, depois não, porque tu está vivendo essa jornada, mas estando nessa jornada, o que tu pode dizer para quem quer encarar ela também? E aí já aproveita, te despede de quem nos escutou até aqui. Boa, gente, eu queria agradecer, Rafa, queria agradecer primeiro o espaço, cara, sempre uma honra fazer reunião com você, cara, você sabe o quanto você e a Vibe e a Kelly são queridos, né, por todo mundo aqui da Hipotology. Cara, a gente deve muito a vocês e da jornada que a gente tem até hoje, cara, veio de muito aprendizado que a gente fez com vocês. Cara, no final eu vejo que, tipo, cara, eu falo, empreender não é para todo mundo. Você tem que ter um sangue frio muitas vezes muito grande. É uma demanda mental, cara, constante. Tem uma coisa que eu escutei de um fundo que ainda foram vocês que fizeram a reunião, né? Trouxeram um fundo pra gente trocar ideia, que foi
Cara, o que você pensa enquanto você tá tomando banho? Que é aquele momento, velho, que tu tá, tipo assim, disperso no mundo e tal, é seu e tal. Cara, o que tá queimando na tua cabeça? Cara, aquilo ali, juro pra você, me gravou pra caramba. E pra mim, empreendedor é muito isso. É ao mesmo tempo que você traz uma paixão, que é um propósito de vida, que fala, o nosso, por exemplo, cara, é ajudar o máximo de pessoas a salvar o máximo de pessoas possível que a gente conseguir. Então, cara, isso motiva todos os dias. A gente vê cada caso que a gente consegue acelerar e, cara, a gente recebe mensagem falando, pô, Will, obrigado por você ter acelerado o atendimento e tal, e eu, pô, conseguimos tratar, agora tá tudo bem. Cara, isso, na boa, vale ouro, assim, no sentido de, cara, é satisfatório demais. E é isso que motiva, eu acho, que muita gente como empresa. Mas, cara, é muita resiliência. Eu brinco, se colocasse a mente do americano com a resiliência do brasileiro, tu tinha o melhor founder do mundo. O americano é muito acelerado e fala, cara, se o negócio não virar em 6 meses, vai embora. Enquanto o brasileiro, cara, tá 2 anos ali, ó, penando, 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 mas, cara, você precisa aprender rápido. Aprende rápido, é rápido, corrige rápido, e vai embora, que é o modelinho startup tradicional. Cara, ele é real, ele é muito, muito verdade para todo mundo que eu acho que vem conversar sobre empreender, é do tipo, cara, não pensa gigante para onde você quer chegar. Cara, o céu não é o limite, vai, o foguete já aprendeu a dar ré, vamos embora, vamos abrir essa cabeça. Mas, cara, acha um lugarzinho, testa ali, vai, pega o feedback, vamos o que acontecer, vai melhorando. E assim, cara, não existe produto perfeito, tá? Existe produto que tá bom e precisa ser melhorado. Então, cara, sempre dá para melhorar, sempre dá pra gente chegar na próxima etapa. Então, não espera estar bom para começar. Espera ter o mínimo possível para você começar a colher feedback. Até a gente, o pessoal da TI, eu aprendi com eles que foi o seguinte, cara, sempre vai dar bug. Ah, cara, sempre vai dar bug. A gente só não encontrou ainda, ou tipo assim, cara, ou vai dar daqui 2 semanas, mas vai dar bug. Então, assim, cara, você tem esse pensamento, você para do perfeccionismo da coisa e passa pro, cara, eu quero que isso melhore, ponto. Então, você só vai melhorar com feedback, você vai melhorar rodando. Então, às vezes, você tá achando que o seu market fit é para um lado, cara, é para o outro. E ter, eu acho que essa resiliência do cara, tá bom, eu tenho esse daqui, eu não vou desistir sobre isso, mas, cara, isso daqui pode virar para tudo quanto é lado de uma maneira tão diferente que, cara, qual que é a missão da empresa? Cara, não é salvar vidas? Então, cara, a gente vai salvar. Como? Cara, não sei. Mas a gente vai conseguir. Então, Legal. acho que, cara, Pô, pô. esse feeling que, cara, empreender é legal pra caramba. É uma montanha. Ontem mesmo, cara, foi até engraçado que a gente falou, cara, ontem foi uma montanha russa, foi sair um resultado de Harvard que a gente estava concorrendo, foi isso, não sei o que, cara, foi conversar com o fundo, aí vai para baixo de novo. Aí, cara, é o dia inteiro assim. É entender que faz parte do game, entender que não é rápido, é muito não, mas, cara, um sim muda tudo. Gente, acho que eu gostei dessa. É aquele sim que a gente está buscando para conseguir Cara, realmente dar o próximo passo e realmente crescer. uhum, Will, cara, muito obrigado. Acho que vai repercutir essa nossa conversa aqui bem adiante, porque acho que a gente falou de vários pontos importantes, assim, dentro da jornada, dentro da tecnologia de inteligência artificial que está crescendo e tem insights legais. E acho que até essa palhinha final ali sobre essa rodada, sobre construir de rodadas e negociar, acho que é importante também quando a gente fala da jornada, né? Porque assim, não adianta nada eu ter uma história super legal, eu estar desenvolvendo uma tecnologia muito bacana, se no final do dia eu não consigo ou levantar uma rodada a ponto de me dar fôlego para continuar crescendo, sim, ou virar um produto que vai se autossustentar, né? Então, assim, sim. eventualmente aí patólogo vai dizer, cara, estou com 50 clientes aqui, estou faturando bem, estou conseguindo crescer, melhor ainda, vida que segue, né? Tá tudo certo. E aí mais para frente eu vou buscar um recurso maior ainda, porque daí eu não preciso mais o cheque inicial. Acho que essa questão também, para quem nos escuta, né? Ah, eu tenho que fazer um anjo para depois fazer um presídio, para depois fazer um seed. Cara, tem uma startup, inclusive, do batch atual do Vibe, que foi direto para a Série A. Assim, eles foram se desenvolvendo, receita, não sei o quê. Cara, quando abriu rodada para a Série A. Então, não tem receita de bolo, assim. As pessoas Cara, não. tentam categorizar, botar em caixinha, porque é mais fácil entender. Mas, assim, o cenário, ele é bem complexo a ponto de querer que tudo seja igual, assim, vai ter caminhos completamente diferentes uns dos outros e tá tudo certo. Acho que esse é o caminho Ah, mesmo. Rafa, tem até gente que a gente conhece que nunca fez rodada. Exatamente.
Exatamente. Entendeu? Cara, tá tudo É bem. isso. Eu acho muito assim, cara, o pensamento é que todo mundo acha que startup vai precisar fazer. Mas, cara, a minha visão do precisar fazer é sobre velocidade. Isso aí. Cara, a gente fala sobre inteligência artificial. A gente viu o que DeepSeek fez em pouco. A gente fala que é em pouquíssimo tempo, mas não, os caras estão rodando uma foto. Eles fizeram rodada nos Estados Unidos, não conseguiram, eles fizeram subsídio em cima do país, mesmo para conseguir, cara, chamar atenção. Então, assim, cara, inteligência artificial é velocidade. Então, para quem quer brincar a nível global, a gente precisa fazer isso. Cara, mas não, pô, eu tenho isso que vai funcionar. Cara, isso aqui é Brasil, isso vai funcionar desse. Cara, tá tudo bem. Vai devagar. Erra rápido, corrige rápido, vamos pra próxima etapa. Isso aí. Maravilha. Gente, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, tá? A gente se vê no próximo episódio do Vibe Podcast. A gente vai colocar as informações do Will, do Vibe, assim, para que vocês tenham também a possibilidade de continuar essa conversa com a gente, com o Will, aqui na descrição, tá bom? Nos vemos no próximo episódio, Will. Valeu, abração. Tchau, tchau. Obrigadão, valeu, rapaz.